Ei! A mão dela começou a tremer. Uma onda de energia mágica se reuniu e envolveu Lian Sou, fazendo o corpo inteiro dele enrijecer. As veias saltaram debaixo da pele. Aquela técnica era um poder que normalmente só podia ser usado dentro do próprio mundo do jogo. Usar algo assim exigia uma força de vontade esmagadora. Os olhos dela se estreitaram com uma intenção de matar escancarada. Fala de novo. A aura assassina ficou ainda mais intensa no ar. A máscara de raposa encarou a figura diante dela e rosnou. Fala isso de novo, ela rosnou. Quero ver repetir isso na minha cara. Bjorn Jandel ficou parado por um instante, sem saber como deveria reagir. O ar tinha ficado estranho, pesado de um jeito anormal, e um arrepio gelado desceu pela espinha dele. Isso é, intenção assassina, murmurou baixinho. A percepção veio devagar, como algo rastejando por baixo da pele. Talvez isso fosse normal no mundo espiritual, ou talvez parecesse tão sufocante justamente porque ali era o mundo espiritual. De qualquer forma, parecia assustadoramente real vendo a reação de Bjorn Jandel. A raposa abriu um sorriso satisfeito. Não tinha sido totalmente eficaz, mas já era mais do que suficiente para abalar um novato. E assim, Bjorn Jandel caiu direitinho na armadilha da raposa. Ele gaguejou, não foi isso que eu quis dizer, mas a raposa não tinha a menor intenção de deixar isso passar tão fácil. O que foi? Não consegue sustentar o que disse? Agora há pouco você estava falando com tanta coragem. Ao lado, o palhaço observava toda a troca em silêncio, claramente se divertindo. Era um truque clássico, simples, barato e especialmente eficaz contra novatos. A raposa foi se erguendo devagar, com a voz pingando ameaça enquanto pressionava ele ainda mais. Fala direito. Cada palavra. Não se atreva a omitir nada. A aura hostil ao redor dela ficou tão densa que parecia sufocante. Então, sem aviso, toda a postura de Bjorn Jandel mudou. Ele endireitou as costas, o rosto se acalmou por completo, e respondeu num tom firme, claro. Por que eu não diria? Quem me recomendou foi sua mãe. No instante em que aquelas palavras saíram da boca dele, a raposa congelou completamente. O quê? Como você sabe disso? Ela gaguejou, visivelmente abalada agora. Bjorn Jandel não recuou nem um passo. Ele manteve a posição, sustentado por uma força de vontade poderosa. O palhaço, que vinha observando tudo em silêncio até então, já não conseguiu esconder o interesse. Agora isso ficou interessante. O que tinha galhadas entrou na conversa em seguida. Você levou essa brincadeirinha longe demais, novato. Crescem Moon completou friamente, com essa atitude, a única coisa que você vai ganhar aqui dentro é inimigo. Mas Bjorn Jandel não recuou nem um pouco. Ele continuou firme, ereto e completamente inabalável. Tanto esforço só para causar impacto, mas tudo bem. Ele podia lidar com isso. Afinal, esse era um clube formado por veteranos. Nada disso devia ser surpresa. A essa altura, a raposa estava tremendo da cabeça aos pés. Você, como pôde brincar comigo desse jeito? Ela quase soltou um gemido. Nesse ponto, a impressão do grupo sobre Bjorn Jandel já tinha se dividido em várias direções: interessante, arrogante, lamentável, irritante. Mas ainda não tinha acabado. Antes de tudo isso, em um flashback, Bjorn Jandel tinha perguntado uma vez a Liba Echo: e se eu acabar soltando alguma intenção assassina sem querer? Foi isso que ele perguntou. Liba Echo respondeu: você não vai. E se fizer tudo errado, talvez eu acabe ganhando PTSD só de assistir. Intenção assassina tem ligação direta com força mental, ele explicou melhor. Por isso só veteranos conseguem usar isso de verdade. Depois de incontáveis mortes, e de encarar a morte repetidas vezes, a mente ou quebra de vez, ou fica mais forte. Claro, tem gente que já nasce com talento para isso. Então como se usa isso? Bjorn Jandel tinha perguntado. Os lábios de Liba Echo se torceram num sorriso estranho. Pensa nisso como uma sensação. Você precisa realmente querer apagar seu alvo matando ele.
Essas palavras atravessaram Bjorn Jandel como uma lâmina, e a intenção assassina que ele vinha reprimindo até agora explodiu de uma vez. A raposa soltou um grito agudo. Chega! Preparar! O homem com galhadas ao lado dela também gritou. Que porra você acha que tá fazendo? Os olhos de Bjorn Jandel ardiam tanto que pareciam dois holofotes cortando a sala. O palhaço soltou uma risada baixa, claramente satisfeito. Eu nem falei tanta coisa assim. Crescimon não disse absolutamente nada. Bjorn Jandel continuou de pé, calmo e ereto. Nada mal, murmurou por dentro. Funcionou ainda melhor do que eu esperava. Mas quase na mesma hora, os pensamentos dele mudaram. Espera, por que parece que meu cérebro tá sendo torcido igual pano encharcado? Droga! Ninguém me avisou dessa parte. Ele já estava chegando ao limite. Aquela intenção assassina estava drenando ele por dentro. A raposa parecia tão esgotada quanto ele, ou até pior. Por favor, para, ela ofegou, totalmente sem forças. O homem com galhadas se levantou e comentou, todo esse caos só por causa de um teste. As coisas vão ficar feias daqui pra frente. O palhaço acrescentou, num tom leve, e isso foi só o começo. Para ser sincero, isso foi ótimo. Fico pensando quantas pessoas eu teria que matar para conseguir produzir uma intenção nesse nível. Bjorn Jandel não conseguiu evitar pensar, seja lá o que foi isso, funcionou. No instante em que percebi o quanto eles rejeitavam sangue novo, projetei exatamente a imagem que eu queria que vissem. Esse era o plano desde o começo, me tornar o tipo de louco que ninguém jamais iria querer provocar. Então, de repente, todas as portas da sala de reunião bateram ao mesmo tempo, selando o lugar num espaço apertado e sinistro. Bjorn Jandel olhou em volta, atento. Que diabos? As portas fecharam sozinhas. A raposa, mal tendo recuperado o fôlego, murmurou, parece que a reunião vai começar. Pela primeira vez, Crescimon finalmente falou. É a sua primeira vez participando de uma reunião dessas? Pela intenção assassina que você mostrou antes, eu quase achei que você fosse um dos membros originais. Esse comentário fez Bjorn Jandel parar por um instante. A máscara de leão na parede não se mexeu nem um pouco desde que isso começou. Então o que exatamente eles querem dizer com isso? Crescimon apertou mais. Foi o Master que te convidou para cá? E se pretende responder, entenda uma coisa, se o preço dessa resposta for alto, quem vai cobrar sou eu. E pode acreditar, talvez não seja um preço que você vá gostar de pagar. Bjorn Jandel percebeu a cautela na expressão deles e avaliou a sala em silêncio. Quando finalmente falou, a voz dele foi educada, mas bem controlada. É por isso que o pessoal daqui consegue sobreviver mesmo agindo de forma tão imprudente? Depois disso, ele não disse mais nada. Só puxou uma cadeira e se sentou à mesa. Esquece isso. Por que você pensa assim? Alguém perguntou. Crescimon respondeu. Porque você é um novato que apareceu só um ano depois que o Master desapareceu. Não é natural a gente pensar isso. O palhaço entrou na conversa em tom debochado. Então você vai tomar a frente sozinho e acabar esmagado por isso, é? Bjorn Jandel franziu a testa, desconfiado. O Master parece ser quem organizou esse encontro em primeiro lugar. As 4 pessoas sentadas à mesa continuaram pressionando ele. Se for difícil demais explicar tudo em detalhes, então pelo menos diga o último lugar e o último momento em que viu ele. Bjorn Jandel respondeu com firmeza, minha resposta é que eu não vi. Crescimon assentiu de leve. Entendi. Mas a raposa ainda não conseguia se acalmar e se levantou de repente, agitada. Então talvez como se já soubesse exatamente o que a raposa ia dizer, o palhaço cortou ela. Quem sabe? Esquece o Master por enquanto. Podemos começar logo? E assim, a reunião finalmente começou para valer. As regras da sala eram simples. Todo mundo ia compartilhar informações por turnos. Se mais da metade dos participantes não soubesse da informação que estava sendo apresentada, a gema flutuando no centro brilharia em azul, e a contribuição seria aceita como válida.
Mas, se a maioria já soubesse, ou se fosse falsa, a gema brilharia em vermelho, e quem falou teria que explicar de novo. Quando o palhaço terminou de explicar as regras, todos olharam para a gema vermelha suspensa no ar. A luz dela embaçava um pouco a visão deles. A condição do Lord of the Shieldlands estaria piorando. Depois de verificar a clareza daquela informação, a raposa murmurou, recusado. Isso é vago demais para ser útil. Crescimon acrescentou, isso aí já não é praticamente conhecimento comum a essa altura. Vamos lá. Dá pra gente alguma coisa que realmente sirva, Bjorn Jandel. Para ser sincero, Bjorn Jandel nem sabia como reagir. Era a primeira vez que ele ouvia falar disso. Não tinha corrido nenhum boato sobre isso pela cidade. O palhaço percebeu a confusão no rosto dele e voltou a questionar. Se você realmente não consegue perceber o quão sério isso é, então isso é triste. Bjorn Jandel não tinha mais nada a dizer. Só respondeu, agora eu entendi. Sei o peso que isso tem. Era esse tipo de olhar que eles estavam lançando para ele, cheio de expectativa, pressionando, exigindo algo equivalente em troca. Naquele instante, ele percebeu que aquele lugar era sustentado por confiança mútua, por um equilíbrio entre o que cada lado dava e recebia. Então ele decidiu oferecer algo recente. O capitão dos Rose Knights morreu ontem. Alguém respondeu na hora, e daí? Vocês aceitaram isso, não foi? E agora o palácio está prestes a ser manchado de sangue. Bjorn Jandel pensou rápido. Espera. Quem era mesmo o capitão dos Rose Knights? Mas antes que pudesse pensar mais nisso, os outros já estavam reagindo. Então é melhor começarmos a nos preparar. Próximo turno. A raposa então apresentou a própria atualização, num tom sério. A Jagon Guild eliminou com sucesso o Lorde do primeiro andar. Os outros assentiram como se tudo finalmente fizesse sentido. Então era ele mesmo. Outra pessoa acrescentou, isso explica por que o anúncio sumiu da Exchange. Os pensamentos de Bjorn Jandel se encaixaram na hora. Aquele homem que comprou informação de mim, ele era da Jagon. Depois eu procurei por toda a cidade e não achei nem rastro dele. Pelo visto, vir para cá foi a escolha certa mesmo. Próximo turno. Crescimon cruzou os braços e disse, se você ativar o fragmento oculto no Silent Isle, 3 Lavanis vão aparecer com certeza. O das Galhadas assentiu em aprovação. Isso é uma ótima notícia para quem está caçando essa besta pela essência de poder. A raposa ficou completamente chocada. Espera aí, o quê? Um fragmento oculto? Ela continuou, sem acreditar. Não é exigir demais esperar esse tipo de informação toda numa única sessão. Então a vez passou adiante mais uma vez. Crescimon olhou para ela com um ceticismo bem evidente. Mas o palhaço interrompeu antes que lhe dissesse mais alguma coisa. Não fica tão decepcionado assim, Crescimon. A maioria das pessoas também não saberia algo assim. Crescimon soltou uma risadinha baixa. Até agora, só bastava o palhaço ser o desinformado. Agora temos mais um também. Hein? Uma mensagem apareceu de novo. Tente novamente. Crescimon riu por trás do véu pálido da máscara. Os elfos dizem que encontraram rastros do ladrão de relíquias, ele disse, mas então franziu a testa. Isso aí não é vago demais de novo? O palhaço olhou ao redor da mesa e complementou. Mesmo que seja só isso que a gente tenha, só o fato de existir uma pista sobre o ladrão de relíquias já torna isso informação de alto sigilo. A raposa respondeu com uma seriedade inesperada. Tudo bem. Eu aceito isso. Bem quando Crescimon ia voltar a falar, o palhaço acrescentou com um leve sorriso, então é verdade mesmo, você realmente é da linhagem élfica, não é? Uma voz ecoou pela sala enquanto o foco do grupo mudava bruscamente para Bjorn Jandel. De qualquer forma, o próximo era ele. Ele engoliu em seco, sentindo a garganta apertar. Já é a minha vez. Como alguém que sempre preferiu manter um ar de mistério ao redor de si, ele tinha escolhido de propósito uma informação obscura e difícil de usar. Se você derrotar um Alf Demon com 3 pessoas, há uma grande chance de a essência cair.
Ele balançou a cabeça de leve, já se arrependendo. Como é que eu vou passar com uma informação tão absurda e imprática dessas? A Fox não conseguiu mais se segurar. Ela soltou na hora. 3 pessoas? Contra aquele Alpha Demon? Você quer dizer o monstro de nível 3 que eu tô pensando? O clã ergueu uma sobrancelha, claramente surpreso. Isso é mesmo possível? Bjorn e Jandel não conseguiam entender muito bem por que eles estavam reagindo daquele jeito. Por que todo mundo ficou tão chocado justamente com essa parte do que ele disse? Até matar aquela criatura nem era tão difícil assim. No instante em que esse pensamento passou pela cabeça dele, uma enxurrada de cálculos e dúvidas começou a correr pela mente. Foi exatamente por isso que eu escolhi compartilhar essa informação primeiro. Porque já é um monstro raro para começo de conversa, e o fato de precisar de 3 pessoas para derrubar ele só torna tudo ainda mais imprático e irreal. Resumindo, é um conhecimento inútil mesmo que você saiba. Os pensamentos dele continuaram girando. Aí, na rodada final, eu expus todos os detalhes sobre o monstro servo e consegui a aprovação de todo mundo. Com isso, a rodada chegou ao fim. A partir dali, os participantes tinham que decidir se iam continuar ou parar por ali. O clã, porém, não teve pressa para encerrar. Ele ficou ali por um momento antes de finalmente dizer: acho que por hoje já basta. A Fox se levantou na mesma hora. Então eu também paro por aqui. O Stagantler também não hesitou. O mesmo vale para mim. Já estou satisfeito com as informações que aqueles dois compartilharam hoje. Mas o que realmente interessava ao clã era o que o Lion pretendia fazer. Bjorn e Jandel não demonstrou emoção nenhuma. Eu também vou parar por aqui. Os outros olharam para ele, surpresos. Por quê? Por mais que tentassem interpretar, só ele sabia o verdadeiro motivo. Se acabasse ficando só 2 pessoas continuando, então o risco de ele se expor ficaria alto demais. O outro lado já tinha começado a sondar com pequenas informações de teste. Se o sinal ficasse verde, isso revelaria na hora que ele era um novato. Bjorn e Jandel tinham lido a situação perfeitamente. E, antes de sair, ele percebeu que todos pareciam estar esperando que ele dissesse alguma coisa. Claro. Hoje eu sou o protagonista, não sou? Ele limpou a garganta de leve. A frase mais apropriada para um momento como aquele saiu dos lábios dele. É só isso mesmo que vocês têm. A Fox, percebendo que ele não tinha a menor intenção de continuar na mesa redonda, ficou visivelmente abalada e inquieta. Assim que ele foi embora, os outros se viraram imediatamente para ela. Fox, você tá bem? Seus dedos ficaram tremendo esse tempo todo. Ela mordeu o dedo, forçando a si mesma a manter a compostura. Eu vou ficar bem. Por sorte, meu mental não foi tão abalado assim. Mas se ele tivesse retirado aquela intenção assassina só um pouco mais devagar, o que teria acontecido? Ela soltou uma respiração curta e irregular. No pior cenário, eu poderia ter perdido o controle e entrado em frenesi. Depois disso, ela ficou em silêncio, tentando desesperadamente organizar tudo o que tinha acabado de viver. Mas o que realmente a tinha chocado não era só a ameaça em si. Era o fato de que, no exato instante em que percebeu que ela tinha chegado ao limite, ele recolheu completamente a intenção assassina, e fez isso em menos de um piscar de olhos. Crescent mergulhou em silêncio, pensativo. Então eu não estava enganado afinal. Apagar uma intenção assassina completamente formada e personificada num piscar de olhos, será que uma mente humana comum conseguiria mesmo fazer algo assim? O Stagantler se virou para os outros. Sobre o que vocês disseram antes, o que vocês acham? 3 pessoas capturando um Alpha Demon. É óbvio que isso se refere àquele do 4º andar. Mas isso não soa um pouco absurdo? O grupo começou a discutir na mesma hora. Se for no modo fácil, então talvez depois de umas 50 tentativas né? Outra pessoa acrescentou, mesmo assim, eu não acho que Ryakis teria conseguido desse jeito. Sentindo a tensão ficar mais pesada no ar, Crescent finalmente falou. Vamos confirmar uma coisa primeiro.
Todo mundo aqui concorda que a informação que o Lion compartilhou era verdadeira, certo? O clão, já perdendo o interesse na discussão, se levantou devagar do assento. Certo, então. Da próxima vez, espero que todos venham melhor preparados. Crescem Moon bateu a mão na mesa, com a voz subindo de tom. Preparados? Aquela informação? Que porra foi aquela? O clão rebateu na mesma hora, sem ceder um centímetro. Alguém como ele apareceu de verdade aqui. Se ele não voltar, a gente vai perder uma fonte de informação realmente valiosa. Então e agora? Como exatamente a gente vai fazer ele voltar para cá? O Stagantler expressou sua preocupação. Será que ele já perdeu o interesse? Quem sabe, retrucou o clão, irritado. Você nem ouviu o que eu falei? Ele claramente ficou decepcionado. Decepcionado. A expressão dele se distorceu, e a irritação ficou quase selvagem. Se vocês não conseguem oferecer mais nada, então pelo menos deem a ele algo empolgante, algo que realmente desperte o interesse dele. Eu não vou deixar isso escapar. Oportunidade por causa de vocês. Essa era a verdadeira natureza daquele encontro secreto, reunir os guardiões da mesa redonda, um centro clandestino de troca de informações tão discreto que a maioria dos players nem sabia que um lugar assim existia. Eles sempre tiveram orgulho de pertencer àquele círculo. Mas tudo tem limite. Exatamente como agora. Crescem Moon finalmente falou de novo. É só isso mesmo que vocês têm. Com apenas essa única frase, tudo aquilo de que se orgulhavam desabou. Observando aquela figura se afastar com fria indiferença, ele já não conseguia mais negar. Para alguém como ele, o conhecimento reunido por todos nós não passa de um raso poço pequeno. Bjorn Jandel soltou um longo suspiro. Que lugar interessante. Os guardiões da mesa redonda. É exatamente esse tipo de centro de inteligência de alto nível que eu estava precisando o tempo todo. Vou ter que agradecer o White Tiger direito na próxima vez que eu encontrar com ele. Mesmo assim, Bjorn Jandel refletiu um pouco mais. Claro, eu não tenho a menor intenção de transformar isso numa relação unilateral em que só eu pego o que quero. Também não é isso que eu quero. E um homem como White Tiger, alguém afundado na lama e ainda assim afiado e podre até o fundo, definitivamente não é o tipo de tolo que dá pra usar tão fácil assim. Uma relação só dura quando os dois lados conseguem rir juntos enquanto ainda entendem seus limites. A imagem de White Tiger passou pela mente de Bjorn Jandel. Pensando bem, talvez eu realmente tenha pesado um pouco demais naquela intenção assassina. Agora ele se sentia bem mais esgotado do que da última vez. Bjorn Jandel, ele ouviu Misha Karusten chamar seu nome. Então você finalmente acordou, hein? Ela respondeu irritada, claramente incomodada. Você dormiu o dia inteiro. Que diabos você fez ontem à noite? Ele balançou a cabeça de leve. Eu só tive dificuldade para dormir, só isso. Ela piscou, pega de surpresa com a resposta simples. Enquanto olhava ao redor, ele perguntou, espera, você disse o dia inteiro? Não me diga que você tá aqui desde de manhã. Ela balançou a cabeça às pressas, se atrapalhando nas palavras. N não, e eu também não tava enrolando nem nada. Na verdade, eu treinei para valer, acrescentou com um sorriso estranho e forçado. Eu até encontrei Lhorvuerdvalki por um tempo, ela continuou. E também passei na casa principal. Isso pegou ele desprevenido na hora. Espera aí. Você acabou de dizer que viu Lhorvuerdvalki. Ela assentiu. Sim. Ele disse que tinha uma coisa incomodando ele, então eu dei um pequeno conselho. A expressão de Bjorn Jandel ficou séria no mesmo instante. Preciso perguntar mais sobre isso. Em Dungeonstone, envolvimentos românticos entre companheiros de equipe eram um dos caminhos mais rápidos para traição e derramamento de sangue. Ele se inclinou um pouco, abaixando a voz. Então, o que exatamente estava incomodando ele? Assustada, ela enrijeceu na hora. Lhorvuerdvalki, bom, isso é da conta dele, não é?
A gente não devia ficar se metendo nos assuntos pessoais dos outros, certo? A cena mudou para a hospedagem de Bjorn e Jandel. Misha Karsten ainda gaguejava sem graça, tentando se justificar. Quer dizer, isso realmente não é da nossa conta, é? Bjorn e Jandel, percebendo o que ela tinha dito antes, ergueu uma sobrancelha. Espera, o que você quer dizer com isso? Nós somos de fora. O autocontrole dela, que já era frágil, vacilou ainda mais. Fora o quê? Não, quer dizer, não foi isso que eu quis dizer. Talvez porque o desapontamento dele tenha aparecido sem querer no rosto, Bjorn Jandel levantou os olhos para ela e observou cuidadosamente a reação dela. Isso mesmo. Nós não somos estranhos, somos? E talvez por causa desse sentimento não dito pairando entre os dois, Misha Karsten começou devagar a se abrir sobre as preocupações de Leovuerdvalki. Bjorn Jandel murmurou para si mesmo, sem ter a menor intenção de que ela ouvisse. Então, ele gosta de alguém, mas não sabe se deve se declarar. Uau, eu não esperava que ele fosse tão tímido assim. Agora curioso, ele se virou para ela. Então o que você disse para ele? Misha Karsten, sem se abalar, respondeu como se fosse óbvio. Isso não é simples? Um homem deve confessar os sentimentos dele com sinceridade. Bjorn Jandel deu um sorrisinho sem graça. Mesmo ouvindo esse conselho, eu ainda não faço ideia de quem aquele idiota realmente ama. Ele assentiu por dentro. Exatamente o que eu esperava que ela dissesse. Só pelo jeito como ela age comigo todos os dias. Já dá pra ver que ela não liga muito pra esse tipo de coisa. Sentimentos românticos, quero dizer. Então o tom de Misha Karsten mudou um pouco, e uma leve hesitação entrou na voz dela. O que eu quis dizer é, nós não somos estranhos, Bjorn Jandel. Então, se você estiver bem com isso, você poderia ir para casa comigo? A voz dela ficou ainda mais suave enquanto falava. Meu pai quer te conhecer. Bjorn Jandel, direto como sempre, respondeu sem pensar muito. Claro. O que mais eu deveria dizer? Misha Karsten ficou completamente chocada. Espera, o que foi que você disse? Ele piscou para ela. Eu só perguntei quando a gente vai sair, só isso. A boca dela ficou aberta. Sério? Sem graça, ela estendeu uma mão para frente, com o nervosismo estampado, como uma jovem pega totalmente de surpresa. Acho que ainda não dá para ir. Eu não tô pronta para contar pro meu pai sobre isso. Bjorn Jandel não insistiu mais. Tudo bem, então é só me avisar quando você estiver pronta. Mesmo assim, Misha Karsten ainda parecia querer uma resposta mais clara, então perguntou, você sempre me dá um fora quando eu te convido para algum lugar. Então o que mudou desta vez? Por que de repente você tá bem com isso? Bjorn Jandel não percebeu o significado mais profundo por trás da pergunta dela e respondeu com a sinceridade direta de sempre. Seu pai não disse que queria me conhecer? Claro que eu tenho que ir. Ela ficou olhando para ele como se não pudesse acreditar no que estava ouvindo. Sério? Ele só assentiu. Claro. Ela olhou para ele com um leve ar de incredulidade, quase como se estivesse enojada na superfície. Você realmente é inacreditável. Fala esse tipo de coisa sem nem piscar. Mas, no fundo, o coração dela não sentia nada parecido com nojo. Bjorn Jandel honestamente não conseguia entender essa garota. HMPH. E foi ela quem chamou os Beastin e os Berserkers de forasteiros antes. Na tarde do dia seguinte, Bjorn Jandel acordou, fez uma refeição leve e foi em direção ao santuário. Alongando os braços e bocejando enquanto andava, ele murmurou baixinho. Finalmente bateu o cansaço, hein? Dormi 36 horas seguidas. Eu realmente preciso parar de forçar meu corpo desse jeito o tempo todo. É cansativo demais, até para mim. Mesmo assim, o corpo dele parecia revigorado de um jeito limpo e satisfatório. Certo, hora de terminar as metas de hoje. Ele apoiou as duas mãos no chão e se jogou em mais uma rodada brutal de treino físico, forçando cada músculo a obedecer.
Af, meus pobres 8 milhões de soulstones. Ele já estava dando tudo de si, mas ainda restava uma última barreira para romper. Mesmo assim, o fogo dentro dele só ardia mais forte. Só mais um passo. Mais um passo e eu finalmente vou conseguir usar isso. 3 dias depois, as rodas da carroça rangiam de forma constante enquanto ela seguia pela estrada, o som se repetindo num ritmo lento e cadenciado sob o céu da tarde. A longa viagem de 6 horas até a cidade natal dela tinha acabado com ele. Essa viagem realmente é exaustiva. Até ficar sentado nessa carroça parece que tá me desgastando. Por fim, ele chegou ao santuário dos Beastin. Misha Carrusten o avistou de longe e imediatamente acenou com uma energia animada, a voz dela ecoando claramente pelo ar. Bjorn e Jandel, chegamos. Anda, desce logo. Aquele era o lendário lar dos Beastin. Bjorn e Jandel olhou ao redor e não conseguiu esconder o choque com o que viu. Eu ouvi histórias sobre este lugar, mas uau, não esperava que fosse assim. Tinham dito a ele que aquilo era tão desenvolvido quanto um assentamento humano, e agora ele entendia por quê. Aquilo nem era só uma vila. Era praticamente uma cidade de verdade. Os moradores pareceram notar ele na mesma hora. Pai, olha. Aquele cara é um berserker. A criança apontou sem hesitar. Os olhos de Bjorn e Jandel tremeram de leve, pego de surpresa com a naturalidade com que aquilo foi dito. Então o pessoal realmente consegue conviver com bastante facilidade aqui, hein? O pai, percebendo a atenção que o filho tinha chamado, cobriu gentilmente a boca do garoto e abaixou a voz. Eu sei. Não fala isso em voz alta. A reação fez o clima parecer mais complexo do que uma simples aceitação. Bjorn e Jandel lançou um olhar de lado, sem saber direito como deveria reagir àquilo. Misha Carrusten, percebendo a mudança na expressão dele, inclinou a cabeça e perguntou, o que foi? Tem alguma coisa te incomodando? Ele não respondeu na hora, e isso só deixou ela mais irritada. O que? Você quer voltar? Sério? Que frieza! Mas ela tinha entendido errado o que se passava na cabeça dele, e ele tratou de corrigir isso antes que fosse longe demais. Eu só fiquei surpreso, só isso. Não tô querendo ir embora. Isso suavizou quase na mesma hora a tensão no rosto dela. Ah, entendi. O ambiente ali era completamente diferente das terras duras e selvagens que os berserkers chamavam de lar, e o contraste era impossível de ignorar. Bjorn e Jandel não conseguiu evitar perguntar, Misha Carrusten, todos os santuários dos Beastin são assim. A terra sagrada dos Beastin parecia menos um refúgio tribal escondido e mais uma vila na periferia de uma cidade próspera, um lugar reservado quase inteiramente ao povo deles. Bjorn e Jandel voltou a olhar para ela e acrescentou, para falar a verdade, eu não tô entendendo muito bem o que eu tô vendo. Os Beastin não deviam viver em florestas e criar animais? Misha Carrusten explicou com paciência, sem tirar sarro dele. Era assim que eles viviam antes, quando preservar as tradições tribais importava mais. Mas agora as coisas são diferentes. Ele assentiu, meio sem graça. Entendi. Mas, na verdade, ele ainda estava confuso. Por que só os berserkers pareciam presos ao passado enquanto todo o resto seguiu em frente? Depois de andarem por um tempo, os dois finalmente chegaram diante de uma mansão extravagante, tão luxuosa e imponente que parecia quase irreal vista de longe. Com um sorriso animado que não conseguia esconder totalmente o nervosismo, Misha Carrusten anunciou, esta é a minha casa. O queixo de Bjorn e Jandel quase caiu. Isso é, de verdade. É enorme. Um gosto amargo subiu dentro dele quando comparou mentalmente aquilo com o lugar caído onde vivia. Ele até cuspiu no chão e resmungou baixinho, droga. Até o chefe dos nossos berserkers ainda dorme numa tenda. Vendo ele resmungar daquele jeito, a diferença entre os mundos deles ficou ainda mais evidente. Misha Carrusten soltou uma risadinha nervosa. Não fica tão tenso. Não vai acontecer nada. Então, tentando aliviar o clima, acrescentou, meu pai gosta muito de aventureiros famosos, sabia? Ouvindo a voz dela tremer igual folha ao vento, Bjorn e Jandel ergueu uma sobrancelha.
Tem certeza de que não é você que tá nervosa agora? Não, eu tô totalmente bem, ela gaguejou. Mas, no instante seguinte, as pernas dela falharam, e ela caiu de joelhos. Estava dolorosamente óbvio. O pai dela era alguém de quem ela tinha muito medo. Bjorn Jandel soltou um suspiro cansado. Vamos, abre a porta. Vai ficar parada aí para sempre? Gritando por dentro, Misha Karusten murmurou baixinho, tá, eu sei. Então vieram os pensamentos que ela nunca conseguia dizer em voz alta. Houve uma época em que eu realmente acreditava que formar um contrato com uma Spirit Beast e ganhar poder apagaria todas as minhas preocupações e resolveria tudo. Mas, dentro da mansão, Karusten estava sentado no escritório, com Misha Karusten sentada diante dele. O tom dele era direto e cruel. Então, é a Frost Spirit Beast, Skadia. Você contou a verdade para alguém? A voz dela tremeu ao responder. Não, eu não contei para ninguém. Ele sorriu por dentro, claramente satisfeito. Ótimo. É assim que isso deve continuar por enquanto, disse com uma voz calma e gelada. Só eu e você vamos saber disso. Misha Karusten assentiu obedientemente, mas o medo ainda apertava forte o coração dela. Sim, mas ainda assim, aquela voz fria e aquele olhar distante não mudaram nem um pouco. E o que a apavorava ainda mais era outro pensamento. Será que ele já descobriu? Que eu não consegui formar o contrato direito. Mesmo assim, Karusten não a repreendeu. Em vez disso, fez uma proposta com toda a calma. Um dia, traga aquele garoto berserker de quem você sempre fala para me conhecer. Os olhos dela se arregalaram na mesma hora, com o choque estampado no rosto. Por quê? Ela perguntou antes que pudesse se segurar. No instante seguinte, Karusten ergueu a voz e liberou uma presença monstruosa, se impondo sobre ela como uma criatura 10.000 vezes maior que o próprio corpo. Ele rugiu. Você tem algum problema com o meu pedido? Tremendo inteira, ela respondeu na hora, não. Uma enxurrada de pensamentos invadiu a mente dela. Claro que eu nunca contei ao Bjorn Jandel porque meu pai queria conhecer ele. Mesmo que todo mundo já saiba o suficiente para se preocupar comigo. Era por isso que ela continuava voltando para casa e fingindo que estava tudo bem. Mais do que qualquer coisa, ela não queria que Bjorn Jandel descobrisse a verdade enterrada por trás de tudo isso. Ela chorou baixinho, mal conseguindo se segurar. Eu tô tentando tanto parecer forte. Tô tentando tanto não desmoronar. Os olhares cheios de dúvida dos irmãos sempre que ela voltava para casa não eram o que a fazia seguir em frente. Se fosse para falar a verdade, aquilo só a deixava ainda mais isolada, como se ela estivesse sozinha numa ilha deserta sem ninguém estendendo a mão para ela. Os olhares condescendentes dos criados pesavam ainda mais sobre ela, apertando o peito como um fardo silencioso que ela precisava carregar toda vez que andava por aqueles corredores. Mesmo assim, ela suportava tudo em silêncio, teimosamente se recusando a reclamar ou demonstrar fraqueza diante de qualquer pessoa. Fugir não resolveria nada. Ela tinha aprendido isso com Bjorn Jandel. Então a voz de Karusten cortou os pensamentos dela e a trouxe de volta à realidade. Ele ainda não veio. Traga ele até mim dentro deste mês. Depois disso, eu vou reconsiderar como trato você. Na verdade, quando a família reconhecer seu contrato com a Spirit Beast, eu vou te tratar com o respeito que você merece. O rosto dela escureceu ao ouvir aquelas palavras. Por que ele quer tanto encontrar o Bjorn Jandel? Mas com o pai se impondo daquele jeito diante dela, tudo o que conseguiu fazer foi abaixar a cabeça e murmurar, sim. Mesmo assim, se ela pudesse conseguir a aprovação da família, talvez finalmente pudesse ficar de cabeça erguida diante de Bjorn Jandel. E, mais importante do que isso, talvez ela até pudesse usar o apoio da família para ajudar ele também. Alguns dias antes, quando ela tinha falado da visita para Bjorn Jandel, ele respondeu da forma mais simples possível. Claro, eu posso ir a qualquer hora. A resposta dele tinha sido tão casual, tão fácil, que acendeu nela uma centelha frágil de esperança. Mas essa felicidade não durou muito. Se ele voltar comigo, não vai mais dar para continuar escondendo a verdade.
Os pensamentos dela começaram a sair do controle. E se ele vir como a minha família me trata? O que acontece depois? Ela mordeu o lábio e puxou o ar fundo. Bjorn Jandel, sabe, percebendo a inquietação na voz de Misha Karsten, Bjorn Jandel suavizou o tom. Pode falar. Ela olhou para ele com culpa e apreensão misturadas nos olhos. A verdade sobre o meu contrato com a Spirit Beast, só o meu pai sabe. Então, não importa o que aconteça lá dentro, por favor não perca a cabeça. Tá bom. Ele assentiu, embora a expressão dele continuasse pesada e impossível de ler. Isso depende do que acontecer com você. Ela tentou se explicar melhor, ainda lutando para encontrar as palavras. Não é nada demais, de verdade. É só, mas, antes que pudesse terminar, as grandes portas da mansão se abriram com força, e uma voz afiada ecoou como um estalo de gelo. Quem são vocês? Reconhecendo o homem no instante em que ouviu a voz dele, Misha Karsten congelou por um breve segundo. Misha Karsten rapidamente deu um passo à frente. Sou eu. Posso entrar? Mas o homem não demonstrou a menor cortesia com ela. Com um sorriso torto de deboche nos lábios, respondeu, claro que é você. Dia azarado, não é? Por que você continua voltando aqui? Sentindo a tensão subir na mesma hora, ela forçou uma risadinha estranha. Não liga pra ele. Esse tipo de coisa é normal aqui. O rosto de Bjorn Jandel escureceu no mesmo instante. A expressão dele ficou tão pesada que até Misha Karsten começou a tremer. Com a voz nervosa, ela murmurou baixinho. Bjorn Jandel, por favor, não sorria assim. Você tá me assustando. Naquele momento, ela já não estava com medo do pai. Agora, ela estava com medo dele. Meu pai disse que isso tudo vai acabar logo. Só aguenta mais um pouco, tá bom? Ela implorou, mas Bjorn Jandel já tinha chegado ao limite. Ele estava começando a entender exatamente o que estava acontecendo ali. Aquele homem, o suposto pai de Misha Karsten, sabia de tudo. Sabia perfeitamente como a família tratava ela. E, mesmo assim, por interesses próprios, tinha deixado aquilo continuar. Por ganho pessoal, obrigou a própria filha a carregar aquele peso em silêncio, suportando crueldade, humilhação e negligência. Os punhos de Bjorn Jandel se fecharam com tanta força que começaram a tremer de raiva contida. Ele conseguia sentir a dor dela como se estivesse entrando direto nas próprias veias, queimando cada parte do corpo dele. E agora aquele homem ainda tinha coragem de convidar ele para dentro daquela casa e agir como se não houvesse nada de errado. Claramente, aquele homem não pensava nada dele. O olhar de Bjorn Jandel percorreu devagar a mansão luxuosa, e um pensamento começou a tomar forma. Tem alguma coisa errada com este lugar? De algum ponto no fundo daquelas paredes ornamentadas, ele sentiu uma malícia fraca, mas inconfundível, como estar diante da entrada de uma dungeon cheia de monstros à espreita. Talvez fosse por isso que a raiva dele continuava aumentando a cada segundo que passava. Ele puxou uma respiração profunda e trêmula, tentando à força conter a fúria que fervia violentamente dentro dele antes que transbordasse. O que exatamente você acha que tá fazendo, Berserkir? Brantis disparou de forma cortante, com a voz carregada de indignação. Esqueceu seus modos? Mas Bjorn Jandel já não tinha o menor interesse em fingir civilidade. Ele rebateu sem hesitar, modos? Desde quando um berserker demonstra cortesia com o próprio inimigo? A voz dele ecoou pelos corredores como um tambor de guerra soando antes da batalha. Brantis se encolheu na hora, com o corpo inteiro tremendo diante da força por trás daquilo. Bjorn Jandel cravou nele o olhar gelado de uma fera caçando a presa. Aquele criado tinha realmente perdido a noção. Brantis continuou recuando, com as pernas tremendo enquanto o medo tomava conta do rosto dele. Do que você tá falando afinal? Nesse momento, Misha Karsten veio correndo de algum lugar ali perto e agarrou o braço de Bjorn Jandel, tentando desesperadamente segurar ele. Seu maluco, para com isso. Não faz isso. Ele virou levemente a cabeça e balançou. Fazer o quê, exatamente? A voz dele baixou, ficou mais quieta,
mas muito mais perigosa. Essa raiva, ela gritou de volta. É disso que eu tô falando. Ele abaixou o olhar, segurando o próprio braço por um momento enquanto murmurava baixinho, raiva. Eu não posso dizer com certeza, ela falou, com a voz tremendo e começando a falhar, mas agora há pouco, você realmente ia esmagar a cabeça dele, não ia? Bjorn Jandel soltou um suspiro lento, percebendo que ela tinha entendido tudo perfeitamente. No fim das contas, ela percebeu mesmo. Bjorn Jandel cruzou os braços no peito e murmurou, quase como se estivesse falando só para si mesmo. Às vezes, você simplesmente tem que fazer exatamente o que quer. Por que eu deveria me segurar? No fim, toda essa contenção só facilita a vida dos outros, enquanto somos nós que ficamos para trás sofrendo por causa disso. Misha Karusten abaixou a cabeça e sussurrou baixinho, não são só os outros, é a família. Mas Bjorn Jandel não vacilou nem um pouco. E daí? As palavras diretas e cruéis dele acertaram Misha Karusten bem no coração. Ele tinha tocado justo na ferida que ela não conseguia esconder. Essa família realmente importava mais para você do que a sua própria vida? A voz de Bjorn Jandel ficou ainda mais fria, ainda mais dura. Me responde, Misha Karusten. Ela não conseguiu aguentar mais. Se é assim que você vê isso, então eu paro por aqui, ela rebateu, com a paciência finalmente se rompendo. Mas Bjorn Jandel não tinha a menor intenção de deixar aquilo acabar ali. Então eu vou ficar aqui parado olhando. Seja lá do que você tem medo, isso não vai acontecer. Nesse momento, o criado com cara de porco que vinha observando os dois discutirem em silêncio finalmente perdeu o pouco de paciência que ainda tinha. Que porra vocês dois estão falando bem na minha frente? Bjorn Jandel não hesitou nem por um segundo. Ele enfiou um soco direto na cara do criado de rosto suíno e gritou. Mesmo que você nunca tenha aprendido educação básica, isso já passou de todos os limites. Os outros criados entraram em pânico na mesma hora e gritaram, Brantis! Uma voz furiosa ecoou de mais fundo dentro da mansão. Que porra é esse barulho todo? Outra voz veio logo em seguida. Por que tem um lunático aqui dentro? Os criados da casa correram para explicar a situação às pressas. Ele atacou Brantis, o porteiro. Misha Karusten se inclinou para perto e sussurrou com urgência. O que você está planejando fazer? Se meu pai ouvir sobre isso, ele nunca vai te perdoar. Mas Bjorn Jandel apenas sussurrou de volta, calmo, firme e estranhamente confiante. Só fica aí e assiste. Não demorou muito e um grupo de guardas armados com espadas e escudos entrou correndo, cercando os dois enquanto gritavam, parado, lunático. Um deles olhou com mais atenção e então soltou um suspiro de surpresa. Espera, é você mesmo? Ao que tudo indicava, Bjorn Jandel também reconheceu ele. Caron, o irmão de Misha Karusten. Quanto tempo! Os olhos de Caron se estreitaram na hora. Então foi você que nosso pai mandou chamar. Bjorn Jandel. Depois daquela breve saudação, a voz de Caron ficou cautelosa e desconfiada. O que exatamente está acontecendo aqui? Se você não se explicar direito, nem você vai sair daqui inteiro. Bjorn Jandel olhou para Caron com irritação evidente. Eu salvei a vida daquele homem uma vez no labirinto. Se eu não estivesse lá para derrubar o boss, ele e o esquadrão inteiro teriam sido exterminados. E olha para ele agora. Continua tão desagradável quanto antes. Ele se colocou de forma protetora na frente de Misha Karusten e ergueu o queixo em desafio aberto. E quem exatamente te deu o direito de falar comigo desse jeito? Como você mesmo acabou de dizer, eu sou um convidado da sua família. Em seguida, lançou um olhar afiado e cortante na direção do Brantis, com cara de porco. E mesmo assim esse porteiro não me insultou só a mim. Ele também insultou Misha Karusten. Um membro da sua própria família. E ele não passa de um criado. Então me diz, o que exatamente está acontecendo nesta casa? Caron soltou um suspiro longo e pesado. Eu já te falei, a gente tem que tomar cuidado com forasteiros. A paciência de Bjorn Jandel já começava a se esgotar perigosamente. Droga,
este lugar é ainda pior do que eu pensava. Caron deu um leve sorriso de canto. Então essa reação quer dizer que você já sabe, hein? Vocês, lunáticos, deviam ficar fora disso. Esse é um problema da nossa família. Então, com uma indiferença arrogante, acrescentou, mesmo assim, se aquele criado realmente te insultou, eu vou disciplinar ele direito. Então deixa isso pra lá. Bjorn Jandel abaixou um pouco a cabeça, como se estivesse considerando a oferta, e então ergueu os olhos de novo devagar, com fogo queimando neles. Deixar pra lá, é. A voz dele ficou cortante. O que eu deveria ter feito era ensinar bons modos de verdade àquele desgraçado. Talvez eu devesse ter feito ele entender que eu não sou alguém que ele pode tratar de qualquer jeito. Mas, em vez de parar por aí, ele andou direto até Caron e gritou, você tá maluco? Você deixa os próprios criados tratarem sua irmã como lixo? Que porra tem de errado com você? Mesmo que tudo desmoronasse ali naquele instante, Bjorn Jandel estava totalmente pronto para aceitar as consequências. Atrás dele, Misha Karusten gritou em pânico, Bjorn Jandel, não, para. Se você passar disso, vai virar só mais um lunático violento também. Depois disso, não vai ter mais volta. Mas Bjorn Jandel já tinha feito a escolha dele. Ele faria exatamente o que quisesse. Liberou o próprio poder sem hesitar. Uma tempestade selvagem de vento explodiu a partir dele e varreu o pátio com uma força assustadora e esmagadora. Caron cambaleou para trás, incapaz de se manter em pé diante daquela pressão monstruosa. O rosto de Bjorn Jandel tinha assumido as feições inconfundíveis de um tigre branco, feroz e esmagador de se encarar. Agora totalmente liberado, Bjorn Jandel deu um passo à frente com confiança absoluta, com um sorriso debochado surgindo nos lábios. Deixa eu te perguntar uma coisa. O jeito como todos vocês trataram Misha Karusten foi realmente porque ela não conseguiu formar um contrato com uma Spirit Beast, mesmo carregando diretamente o sangue de vocês. O homem diante dele tremia tanto que a lâmina na mão caiu mole, como um macarrão passado do ponto. Se você já sabe, ele gaguejou, então não adianta esconder. Sim, tudo o que você disse é verdade, então fica fora disso. Bjorn Jandel se agachou até ficar na altura dos olhos dele, com a voz calma, mas afiada como uma lâmina. Mas e se tudo isso for só um enorme mal-entendido? O homem congelou. O quê? Do que você tá falando? Bjorn Jandel não respondeu na hora. Em vez disso, se inclinou mais para perto e apertou ainda mais a questão. Se Misha Karusten tivesse formado com sucesso um contrato com uma Spirit Beast, você pediria desculpas por tudo o que fez com ela? Finalmente aceitaria ela como parte desta família? Caron soltou um riso de deboche, ainda com a cara cheia de incredulidade arrogante. Ela já tem 25 anos. Isso é impossível. Bjorn Jandel cortou ele friamente. Não foge da pergunta. Só me responde. Se me der uma resposta direta, eu não vou causar mais problemas. Caron cerrou os dentes e finalmente cedeu, embora a irritação vazasse em cada palavra. Tá bom. Se isso realmente acontecesse, eu pediria desculpas e reconheceria ela como membro da família. Mas, por dentro, ele ainda debochava só de imaginar aquilo, convencido de que uma garota inútil como ela jamais conseguiria fazer isso. Na cabeça dele, formar um contrato agora era totalmente impossível. Bjorn Jandel captou aquele desprezo nos olhos dele e devolveu com um sorriso de escárnio. Era só isso que eu precisava ouvir. Ele se virou para Misha Karusten e estendeu a mão devagar. Misha Karusten, mostra para eles. Ela ficou congelada no lugar, ainda presa pela hesitação e pelo medo de fracassar. Mas o pai, ele não vai deixar isso passar. Bjorn Jandel balançou a cabeça sem a menor preocupação. E daí? Deixe ele estar errado pelo menos uma vez. Essa é a sua família. As pessoas erram. A vida é assim. A voz dela tremeu de leve. Mas os olhos de Bjorn Jandel queimavam com incentivo e esperança. Então segue a sua própria vontade desta vez. Você não tá mais sozinha. Agora tem alguém ao seu lado. Ela sussurrou, tão baixo que quase não saiu o som.
Mas, antes que pudesse terminar o pensamento, uma voz profunda e autoritária cortou o ar como uma lâmina. Já chega. Todos saiam. Era Karusten, o pai dela. Bjorn Jandel cerrou os dentes na mesma hora. Então esse era o verdadeiro lunático, é? Algum tempo depois, dentro do escritório da família principal na propriedade dos Karusten, Karusten pessoalmente conduziu os dois para dentro da sala e o cumprimentou com cortesia formal. Obrigado por aceitar meu convite, Bjorn Jandel, filho de Jandel. Bjorn Jandel respondeu com um aceno educado. E eu agradeço por me convidar, Lord Karusten. O velho estudou ele com cuidado e então assentiu devagar, num gesto de aprovação. Então, no fim das contas, você sabe ser educado. Eu julguei você errado. Mas o leve tom de aprovação na voz dele sumiu quase na mesma hora, substituído por uma análise fria e investigativa. Então por que você se comportou daquele jeito antes? Que insolência absurda! Naquele instante, uma onda de medo anormal varreu Bjorn Jandel, fria, invasiva e entrando à força no corpo dele de forma cruel. Mesmo entendendo racionalmente que aquilo era só uma skill, o corpo dele ainda recuou por instinto. Era um tipo de terror amaldiçoado que parecia se infiltrar fundo até na alma. Bjorn Jandel estremeceu por um breve momento, e então ele percebeu. Então é por isso que Misha Karusten está sempre tremendo na frente desse homem. Mas esse feitiço de medo não funciona em mim. Karusten notou a falta de reação e franziu a testa. O quê? Por que você está tão quieto? Fala alguma coisa. Ou no mínimo. Bjorn Jandel afastou calmamente a mão do homem com um tapa. Não encosta em mim sem permissão. Depois, ele esfregou o pulso, deixando bem claro no gesto que estava desafiando e confrontando o outro. Isso foi bem rude da sua parte, não acha? Um sorriso de canto fraco e debochado puxou os lábios dele. Não adianta mais esconder nada. Se é assim que as coisas vão ser, então é melhor colocar todas as cartas na mesa. Quando aceitou o convite de Karusten pela primeira vez, Bjorn Jandel tinha dois motivos bem claros. Primeiro, ele queria impedir que Misha Karusten fugisse. Se a família finalmente a aceitasse, talvez tentassem casá-la à força ou mandá-la embora em algum acordo arranjado. Bjorn Jandel tinha investido esforço demais para ajudá-la a ficar mais forte, então não ia deixar que tirassem ela dele agora. Segundo, ele precisava abafar qualquer suspeita em torno da besta espiritual. O despertar tardio de Misha Karusten ia levantar perguntas perigosas mais cedo ou mais tarde. Se a família descobrisse a verdade, então Bjorn Jandel precisava estar ali pessoalmente, pronto para dar uma explicação convincente na mesma hora. Mas, no fim, a posição de Misha Karusten dentro da família não tinha melhorado nem um pouco. Se bobear, tinha até piorado. Karusten partiu para cima dele de cara com disciplina, ameaças e aquela magia de medo ridícula. Agora o homem se inclinou para perto, baixando a voz num tom frio e cortante. Você não tem medo da morte? Bjorn Jandel o dispensou com uma indiferença casual. Para ser sincero, eu não tenho certeza. Mas se é você quem está na minha frente, a morte nem parece tão assustadora assim. Então esse cara era um aventureiro de 8º nível, é? E daí? Se eles lutassem, ele provavelmente seria esmagado. Beleza, talvez. Mas e depois? Se Karusten o matasse ali, a tribo Berserker nunca deixaria isso passar em silêncio. O sorriso de Bjorn Jandel se alargou, carregando um desprezo que pouca gente conseguiria igualar. Você tem mesmo certeza de que é capaz de me matar? Com o talento e a confiança que tinha, ele tinha todo o direito de soar tão arrogante assim. Afinal, assassinar uma estrela em ascensão da tribo Berserker dentro do território sagrado dos Beastin, e ainda por cima sendo um convidado, não era algo que alguém pudesse simplesmente varrer para debaixo do tapete. Nem pensar. No momento em que Karusten tocou no assunto, a guerra contra os Beastin de 10 anos atrás passou pela mente de Bjorn Jandel quase instantaneamente. Era natural. Afinal, Berserkers eram, por natureza, uma raça brutal forjada para a guerra e movida pela batalha. Karusten soltou uma gargalhada alta e zombou.
Você está fingindo manter a calma, mas qualquer um consegue ver que você está queimando de raiva. Eu sei que você usou aquela coisa. Essas palavras fizeram ele congelar por um breve instante. Então ele sabia sobre o Ring of Frozen Souls. Mesmo assim, talvez fosse mais seguro fingir que não fazia ideia do que Karusten queria dizer. Mantendo a compostura, ele respondeu de forma controlada, não sei ao certo a que o senhor está se referindo. Karusten se virou para ele com uma expressão calma, quase serena, mas afiado bastante para cortar. Você é um péssimo ator. Bjorn Jandel xingou por dentro. Péssimo ator é o caramba. Essa mesma atuação já tinha enganado um monte de gente antes. Mas aquilo não era uma esquina qualquer nem um mercado. Ele continuou insistindo, o senhor vai ter que ser mais específico. Do que exatamente está falando? Karusten continuou pressionando. Daquilo. O artefato que permitiu a você firmar um contrato com a besta glacial, Skadia. Então ele acrescentou, inclinando levemente a cabeça, você não vai mesmo dizer que não sabe nada sobre isso, vai? Bjorn Jandel já estava de saco cheio desse joguinho inútil. Aquela maldita coisa de novo. Por fim, ele explodiu. Tá bom, então. Que diabos é essa coisa da qual você fica falando? Karusten esfregou o queixo como se estivesse pensando profundamente. Se você admitir, talvez eu esclareça as coisas para você. Inacreditável. Aquele homem era impossível. Bjorn Jandel pensou consigo mesmo, meus instintos nunca falharam. Eles já me ajudaram a esmagar inúmeros desgraçados ao longo dos anos, e agora mesmo estão gritando para mim. Então os olhos dele captaram uma única gota de suor escorrendo pelo pescoço de Karusten. Te peguei. Aquele velho sorrateiro estava mentindo. A expressão dele entregava tudo. Ele claramente sabia que alguma coisa tinha provocado o despertar, mas não fazia ideia do que o item realmente era. Karusten continuou pressionando o assunto, arrastando Misha Karusten para o meio daquilo e tentando deixá-la com medo. Ele poderia ter acabado com tudo aquilo com uma única palavra, mas escolheu não fazer isso. Não, ele queria que ela sofresse. Queria usar a dor dela para arrancar uma reação, para fisgar informações sobre o artefato. Era nojento. Ele era pior que os monstros que Bjorn Jandel tinha enfrentado no campo de batalha. Agora era a vez dele contra-atacar. Era exatamente por isso que os berserkers eram considerados recursos tão assustadores na guerra, essa capacidade de virar tudo ao contrário mesmo sob uma pressão esmagadora. Ele cerrou o punho. Aquilo era seu trunfo. Então, com uma voz ousada e firme como ferro, ele levou a mão ao peito e declarou, pela honra de um guerreiro berserker. Eu juro que não tenho absolutamente nenhum conhecimento sobre o item do qual você está falando. Por dentro, ele sorriu consigo mesmo. Esse era seu truque favorito, jurar pela honra de um berserker. Ele nunca ligou de verdade para essa honra, mas esse juramento já tinha enganado muita gente antes. Karusten agora parecia visivelmente abalado. Nesse ponto, Bjorn Jandel já não tinha dúvida nenhuma. O rosto do velho deixava óbvio, ele tinha engolido a atuação inteira.